lá, ó. É um caso bem legal, eu peguei lá no Santana. A suspeita era aumento de volume inguinal, né? E aí, pelo título, vocês já estão vendo, né? O que que eu achei, né? Então, era uma hernia inguinal com útero com piometra dentro, tá? Então, aí eu fiz uma revisãozinha bibliográfica, eu peguei 2 trabalhinhos, um mais antiguinho, mas é bem legal, porque é um levantamento do Hospital de Santa Catarina, uma federal de Santa Catarina. Aliás, falar em Federal de Santa Catarina, eu me lembrei que vai ter uma live na quinta-feira às 8 com uma professora lá da Universidade de Santa Catarina, que trabalhou com a gente em uma época, né? Fez ultrassom volante com a gente. E ela me ligou, enfim, para tirar uma dúvida lá num aparelho de raio-x, enfim, que a gente conversou. E eu convidei ela para fazer essa live e ela falou: Meu, é muito legal, a experiência que eu tive com ultrassom volante me ajuda muito hoje nas minhas aulas com meus alunos. Eu falei: Pô, vamos fazer uma live para você contar um pouco essa história? E ela vai fazer a live comigo às 8 horas. Eu já até publiquei nas minhas redes sociais o post convidando, tá? Às 8 com a doutora Cibele. Acho que a Dani conheceu a Cibele. Nós vamos fazer. Então vamos lá. Seguindo aqui. Hérnia inguinal com piometra. Conceito. Né? O que é uma hérnia verdadeira? A hérnia verdadeira, quem estava no treinamento, trocamos essa ideia. Né? Hérnia verdadeira tem 3 componentes. O herniado, que é o órgão que saiu do lugar e entrou para dentro da hérnia. Né? Então, vamos supor que pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo de hérnia perineal, né? Então, tem lá a bexiga, às vezes a próstata, enfim. É o órgão que saiu da cavidade abdominal e entrou para dentro do aumento de volume. Nesse caso, o aumento de volume pode ser perineal, pode ser, enfim, em outros locais, umbilical, que é os lugares que mais tem uma hérnia verdadeira no local, certo? A hérnia inguinal, vocês vão ver, ela tem um dos componentes que não é bem real, então a gente pode questionar o conceito no caso de hérnia inguinal. Enfim, então tem o herniado, que é o próprio órgão. Tem o saco herniário, normalmente é uma película que envolve o órgão herniado e vai junto com ele, né, formando a parte interna, o espaço, vamos dizer assim, da hérnia, né, delimitando, vamos dizer assim, o espaço da hérnia. E o anel herniário, que é por onde passa tanto o herniado como o saco herniário, certo? Que é o orifício, a falha na musculatura. No caso da hernia inguinal, o próprio canal inguinal faz as vezes do anel herniário, ok? Então aí tem uma definiçãozinha de hérnia inguinal aqui. Ó. Hérnias inguinais são protrusões de órgãos ou tecidos através do canal inguinal adjacente ao processo vaginal, podendo surgir como resultado de anormalidades congênitas do anel inguinal ou após traumatismo, né? Por exemplo, ser humano, às vezes não é nem traumatismo, né? Aumento de pressão abdominal. A pessoa faz uma força, pega uma coisa muito pesada, aí dá uma forçada no anel inguinal, o anel inguinal abre e aí às vezes passa intestino, passa, enfim. Ou após traumatismo, né? Cães com hérnias inguinais apresentam massas flutuantes e macias na região inguinal, usualmente não dolorosas, podendo estar presentes há mais de um ano, passíveis de redução ou não, tá? Então, é um conceitinho que eu peguei nos trabalhinhos lá. Epidemiologia. Então, vocês vão ver que tem umas referências antigaças aqui, ó, 1974, que eu peguei um trabalho antigão. Enfim, eu acho que vale a pena pela estatística. Então, pelo menos se eu contrapor a minha experiência de ultrassom com essa estatística, é mais ou menos perto. Não é tanto assim que a gente pega de hernia inguinal. Então, a frequência das hérnias em pequenos animais, de uma forma geral, é de 4%. Dessas, 11% é inguinal. Isso é uma estatística lá do hospitalzinho deles, tá? Eles pegaram uma estatística de 10 anos para fazer esses valores aqui. A prevalência foi maior em cadelas, não sendo detectada em gatos. O conteúdo herniário mais encontrado foi o ligamento redondo e o corno uterino, justamente o caso de hoje. A hernia inguinal congênita é considerada rara em cães. O risco de prevalência é igual para ambos os sexos, tá? Para a hernia congênita. A forma adquirida é muito frequente em cadelas não castradas, a partir da meia-idade, justamente no caso. As cadelas estão mais predispostas à herniação porque o anel inguinal é mais curto e de menor diâmetro para dar passagem ao ligamento redondo.
sendo responsável pelo deslocamento do corno uterino durante a herniação. Então, o ligamento passa e vem trazendo o corno uterino junto. Tá? Se tiver algum outro motivo para o corno uterino estar mais pesado, no caso uma piometra ou às vezes uma gestação, é mais fácil acontecer do corno sair não, né? Mas entrar pelo canal inguinal e formar hernia inguinal. Fisiopatologia, né, de uma hérnia depende do órgão herniado e de estrangulamento vascular ou não. Então, a maioria das vezes, todos que eu peguei, se não me engano, uma vez eu peguei um baço herniado inguinal que estava meio estrangulado ali, meio, enfim, parecia que ele não estava com a vascularização adequada. Então depende do órgão que passa e se tem ou não tem estrangulamento vascular. Tá? Se tiver ocorrido estrangulamento intestinal ou se na hérnia contra o útero gravídico ou bexiga, o edema pode ser grande, flutuante e dolorido. Então pode começar a inflamar tudo, né? Com calor, dor, rubor, né? E tumor. São os 4 sinais cardinais da inflamação. O encarceramento do útero é uma complicação frequente associada com hernia inguinal. Sua importância clínica aumenta com o desenrolar da gestação, se for gestante, óbvio, ou eventual patologia, quando poderá tornar-se necessário prestar atendimento emergencial, como em caso de distocia ou piometrite, né? Na época eles chamavam de piometrite, mas piometra toxêmica em útero encarcerado. Então, o que acontece? Isso pode se tornar uma emergência, né? Se tiver encarceramento, dor, necrose, enfim, tem que correr para operar para tentar evitar a evolução desse quadro, tá? Então, sinais de complicação como congestão, alteração de coloração e textura, efusão serossanguinolenta, isso é tudo sinal de complicação. É sinal de um caso que pode ficar ali um ano sem ter problema, ele pode se tornar uma emergência e ter um desfecho muito grave em questão de minutos, e se for apenas urgente, em questão de horas. Em machos, mesmo que alguns sinais de complicação não forem encontrados, quando o conteúdo é irredutível, então vamos supor que você pega uma hernia inguinal em um macho, a coisa não reduz com pressão, devido ao diâmetro reduzido do anel inguinal, então em macho é menos comum porque o anel inguinal é menor. Mas, porém, quando tem e você não consegue reduzir, não se recomenda protelar cirurgia reparadora, pois o estrangulamento do conteúdo herniário pode levar à congestão e necrose com possibilidade de complicação sistêmica. Então, se pegar um macho, ele tá assim e tal, não demora para resolver, tá? Porque o canal inguinal é menor, a chance de estrangulamento é maior. E o tratamento? O tratamento ele pode ser conservativo, claro, né? Então, às vezes se reduz por pressão. Tem outros métodos não conservativos, você põe lá uma faixa, enfim, não é o objetivo dessa explanação aqui ficar devaneando sobre tratamento conservativo e nem sobre tratamento cirúrgico, né? Deixei só o nome aqui, a herniorrafia e reconstrução do canal inguinal, tá? E em caso de herniação uterina, é recomendada a ovário salpingo-esterectomia, né, ou ovário-esterectomia, no momento da redução como medida profilática ou terapêutica. Então, você já vai abrir, você está resolvendo uma hernia inguinal, possivelmente nas fêmeas tem até o útero, não faz sentido nenhum você já não castrar, né? Já não fazer a OSH. Então, olha só essa referência aqui de 1960. Vamos lá. Então, vamos ao caso clínico, né? Então, anamnese histórica. Era uma fêmea CRD de 7 anos, ela era meio pincher, né? Pequenininha, 4 quilos, né? Sem sinal de dor abdominal, com hiporexia, cio há pelo menos 30 dias atrás e aumento de volume inguinal esquerdo. Esse foi o grande motivo do ultrassom, suspeitando já de uma hernia inguinal, certo? O exame físico foi o que eu fiz lá na hora, né? Então, ela estava bem em estado geral, estava atenta ao ambiente, não tinha febre, né? Tinha um discreto incômodo doloroso inguinal esquerdo, bem no aumento de volume. E tinha o tal do aumento de volume inguinal, a palpação era bem macio, relativamente grande, né? Parecia ter líquido ali, mas como ela tinha um pouco de incômodo, fiquei palpando muito, eu já ia ver com ultrassom. Então. E vamos lá. Diagnóstico, como que se faz diagnóstico de hérnia, né? Estou falando aqui para uma plateia de imagem, né? Então, ultrassom é de eleição para fazer um diagnóstico de uma hérnia, seja ela inguinal, umbilical,
enfim. Bom, então eu vi o baço, vi que não era o baço, né? Acreditem, eu já peguei uma hernia inguinal com o baço herniado. E no lugar, essa foto aqui, olha só. Eu tava meio desatento, conversando e tal, né? E eu já achei que era bexiga, mas vocês vão ver que não era depois. Aí tinha lá o cólon, fígado e vesícula biliar, ok, estômago, tô lá. Eu gosto de fazer, quando eu tenho um exame que eu tenho uma suspeita muito específica, como uma hérnia, eu gosto de fazer o exame inteiro, ver os órgãos que estão no lugar certo, porque eu já consigo excluir esses órgãos em sendo o herniado, né? Em sendo o órgão fora do lugar. E eu vou me tranquilizando ali, enfim, eu vou já afunilando o meu ultrassom para a parte que me interessa. Aí eu vi a bexiga, ó. Eu vi que a bexiga estava bem pouquinho vazia. Falei, poxa vida, que raio que é aquilo que eu tinha visto então? Né? Aí eu falei, já acho que sei, né? Já estava pensando numa piometra. Aí a bexiga estava bem vaziazinha, tirei outra foto do cólon e tal, né? Aí pronto. Aquilo era o corno esquerdo mesmo. Né? Então a parede não estava tão espessada, tinha bastante conteúdo, líquido, hipoecogênico, líquido com celularidade, medindo 1,38, né? Ou seja, o triplo aí de um corno normal, um monte de conteúdo líquido, já era uma piometra. Ok, falei, puxa vida, será que ela tem uma hernia inguinal e piometra? Vamos ver então agora o aumento de volume. Ah, continuei, né, procurando o corno esquerdo, seguindo ele um pouquinho. Olha só o que é uma hiperplasia endometrial cística. Olha só o cistinho aqui, ó, tá? E a hiperplasia das glândulas do útero. Olha só as glândulas como elas hiperplasiam. Em lugar que não tem mais isso, por exemplo, aqui, ó, acabou. Ó. Quer dizer que a bactéria já comeu a parede do útero, né? E não sobrou mais nada. E normalmente tem a hiperplasia da glândula e o cistinho, né? Que dá para ver bem uma área hipoecogênica aqui. É um cistinho de parede. Muito bem. Aí, no aumento de volume inguinal esquerdo, olha só o que eu vejo. Os dois cornos. Os dois cornos uterinos, tanto o esquerdo quanto o direito. Eu conseguia seguir, né? O direito eu vinha seguindo do lado direito e ele vinha e uma hora eu perdia ele, depois eu via dentro da hérnia. Então era uma hérnia que se eu somar, peguei essa medida número 3 aqui, ó, tem 2,7 centímetros. Era um belo de um aumento de volume abdominal, inguinal, e dentro da hérnia inguinal a gente tinha os cornos uterinos. Então é uma hérnia com piometra. E veja que depois que eu fui olhar nos trabalhos, né, não é incomum quando tem hérnia em fêmea inguinal ser o próprio útero que entra dentro da hérnia. O que não é comum é ter a piometra, né? Junto com uma hérnia inguinal. Então, provavelmente esse útero já estava herniado, ela já tinha uma hérniazinha inguinal, e o útero já estava lá, né? Por causa do ligamento redondo que puxa o útero para dentro do canal inguinal. E aí ela acabou desenvolvendo uma piometra, aí aumentou. Isso era um dado do histórico. Eu perguntei se ela sempre tinha. Ela falou, ela tinha um aumentinho, mas aumentou muito rápido no último mês. Provavelmente ela desenvolveu a piometra no útero que já estava lá na hérnia. É o que eu suponho, né, que possa ter acontecido. Certo? Deixa eu ver se tem mais. Aí fui medindo, né? Ainda útero aqui. Corno direito. Aqui era o cólon. Dei uma olhadinha para ver se eu via aumento de linfonodo ilíaco medial, em direito, do duodeno. Ela já, enfim, eu achei que isso aqui era o pâncreas um pouco hiperecogênico, deu para ver a adrenal direita. O ovário esquerdo tinha um cistinho. Né? Aí eu fui olhar um pouco mais com calma a parte reprodutiva. Enfim, era isso. Aqui tem a bibliografia, né? Dois trabalhinhos. Um de 94, que é esse que eu falei, que foi, enfim. Depois eu peguei esse trabalho aqui que citava esse aqui. Né? Ele pegou um pedaço igualzinho, acho que ele copiou e colou um pedaço desse trabalho antigo aqui, neste outro trabalho de 2015. Enfim. Então, dois trabalhinhos, se vocês quiserem, eu tenho, eu baixei eles em PDF. Eu tenho, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Vocês darem uma lidinha. Tem a técnica cirúrgica nesse trabalho aqui, né? Tem a técnica cirúrgica.
de como é que fizeram lá e tal. É isso, senhores. Se tiver alguma pergunta, manda depois, por favor. Vou mandar o trabalhinho, sim.